Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Todo o procedimento do desenvolvimento de uma nova habilidade, ele vem de uma barreira que é muito difícil de ser quebrada, que nesse caso é o primeiro passo. Para mim, dar o primeiro passo para conseguir fazer qualquer coisa é algo tão difícil quanto continuar fazendo aquela coisa por determinado período. Às vezes, o medo de iniciar alguma coisa, ele é tão forte, mas tão forte, que eu simplesmente fico em estático. Eu simplesmente paraliso e não consigo fazer nada daquilo que eu me propus a fazer naquele dia, naquele período ou naquele momento. Vem cá, vamos desenvolver um pouquinho melhor essa situação. Eu sei que eu não sou o único nesse barco. O barco do medo. Aquele medo que parece até meio irracional. Aquele medo que parece que se a gente errar, vai simplesmente tudo desmoronar. Então, por causa disso, não deveríamos nem mesmo começar a fazer alguma coisa. Mas eu sei que errar faz parte do processo. Eu sei que meu erro, ele não vai acarretar, por exemplo, no fim do mundo. Então, por que eu tenho tanto medo assim de errar? Esse é um ótimo questionamento. E eu acredito veementemente que esse medo intrínseco ao erro, ele está diretamente ligado na forma na qual a nossa sociedade funciona hoje em dia. Como nós estamos numa sociedade baseada não apenas em performance, mas principalmente produtividade, ela acaba se tornando uma sociedade que ela abomina com quase todas as suas forças o erro. E o erro, ele é justamente um processo vital da aprendizagem. O erro, por estar diretamente ligado ao processo de aprendizagem, faz com que ele fique completamente de fora do nosso sistema de sociedade atual. Até porque, por ser uma sociedade baseada na performance e principalmente na produtividade, faz com que a gente sempre procure não errar. E ao não errar, a gente está se fechando ao aprendizado. E ao se fechar ao aprendizado, a gente está limitando aquilo que a gente pode chamar de humanidade. Mas como assim humanidade? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, isso é basicamente a forma como o ser humano ele se desenvolveu desde o seu começo. Ele aprendeu a partir de erros e acertos, a partir de testes, falhas e acertos, o que ele deveria fazer ou deixar de fazer, o que ele deveria desenvolver e o que ele deveria deixar para trás. Só que numa sociedade na qual nós estamos cada vez mais impedidos de errar, senão nós seremos excluídos e, consequentemente, iremos perder tudo o que a gente conquistou, então a gente automaticamente perde a vontade de aprender coisas novas. A gente perde a vontade de querer aprender coisas novas. Então a gente fica estático, a gente fica com medo e a gente decide acabar com uma das principais características humanas que evoluiu com a gente tantos e tantos anos da nossa história, simplesmente porque não queremos ser excluídos da sociedade. Afinal, o ser humano, como ser social que é, a coisa na qual ele mais abomina é ser abandonado. A coisa na qual o ser humano mais tem medo não é necessariamente a morte, mas é sim a solidão. Ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser abandonado, ninguém quer ter que trilhar de fato um caminho sozinho. Só que uma vez na qual a gente cria e desenvolve uma sociedade onde a gente prioriza não apenas comportamentos individualistas, mas comportamentos até mesmo anti-aprendizagem, dá para assim dizer, a gente acaba matando a própria natureza humana, não apenas de aprendizagem, mas também de coletividade. E a partir dessa tese, dá para assim dizer, eu gostaria de propor um desafio para todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo agora.
Bom, esse desafio, ele consiste em duas coisas básicas. A primeira vai ser escolher 3 áreas ou 3 habilidades na qual você queira desenvolver. E a segunda é registrar. Registrar a sua progressão, na verdade. E eu, no caso, por exemplo, decidi escolher as 3 seguintes áreas para que eu possa desenvolver ao longo do tempo. Até porque esse desafio, ele não tem um caráter de tempo, né? É um desafio que você pode fazer pro resto da sua vida, se você quiser. Que é o caso que eu vou tentar fazer na minha, né? Então, voltando para as habilidades ou áreas que eu decidi escolher, eu separei ela inicialmente em 3. Que nesse caso é corpo, que eu irei basicamente desenvolver o meu corpo a nível funcional, né? Ou seja, não vou priorizar estética acima de tudo, né? Se vier estética, se eu ficar com um corpo bonitinho, se eu conseguir ficar com um corpo de praia, dá pra assim dizer, mera consequência do acaso. Mas na verdade eu quero ter um corpo funcional. Eu quero ter um corpo que ele consiga chegar até os 60, 70, 80 anos, se ainda tiver mundo, saudável, né? Funcional. Que eu consiga realizar ações básicas, como por exemplo, levantar da cama sozinho, tomar banho sozinho, conseguir comer, conseguir fazer o mínimo de exercício ou de esforço físico sem precisar depender de ninguém. Então, todo o meu treinamento e todo o meu exercício físico vai ser voltado para uma funcionalidade do meu corpo e não por estética. Até porque estética não vai levar a absolutamente nada contra o poder do tempo. O segundo item da lista já é um item um pouquinho mais artístico, até porque eu vou começar a desenvolver a minha área de desenho, né? Eu não sou uma pessoa artística, e eu vou deixar isso bem claro. Tenho pretensão de ser um dia, quem sabe, com o desenvolvimento do meu canal, com o desenvolvimento dessa habilidade em específica, vai que eu acabe me tornando uma pessoa um pouquinho mais artística, que eu sempre admirei artistas, né? Mas a minha segunda área que eu irei desenvolver com o passar do tempo vai ser a minha área de desenho, né? Eu sempre admirei muito quem consegue desenhar, isso em todos os níveis e de todos os estilos. Eu não tenho, como que eu posso dizer, uma preferência como uma preferência única, né? Todos os estilos eu acho que tem a sua própria beleza. Desde o iluminista, desde o estilo barroco, desde o estilo moderno. Para mim, a arte é subjetiva, é bonita aos olhos da pessoa que consegue enxergar o que aquela obra decidiu passar. E eu quero justamente desenvolver o meu desenho a partir disso. A partir de coisas na qual eu acho bonito, de pessoas que eu acho bonita. E principalmente de coisas que passam dentro da minha cabeça e que eu sempre achei o seguinte: poxa, seria muito legal se outras pessoas pudessem ver o que eu vejo na minha cabeça. E eu não estou louco, não estou ficando maluco. E a terceira área, não menos importante do que as outras duas, é a leitura. Outro tipo de pessoa que eu sempre admirei bastante são os leitores. E todo tipo de leitor, sem discriminação, desde a pessoa que lê mangás, a pessoas que lê gibis, a pessoas que lê literatura, a pessoas que leem apenas estudos acadêmicos ou pessoas que leem jornais. Eu sempre admirei pessoas que têm o dom da leitura, que têm o dom da interpretação principalmente, né? Tanto é que uma das pessoas, por exemplo, no YouTube na qual eu mais admiro é justamente um professor, que nesse caso é o Link, do Quadrinhos na Sarjeta, né, que pra mim ele é um dos melhores canais aqui do YouTube, que eu recomendo muito vocês assistirem. Cara, sempre que eu assisto os vídeos dele e eu vejo ele conseguindo linkar, por exemplo, Dark Souls com Nietzsche, eu fico pensando, cara, como que pode uma cabeça dessa calva conseguir fazer uma linkagem de uma coisa pra outra? E eu pensava, cara, eu quero muito chegar nesse nível de pensamento, eu quero muito chegar nesse nível de leitura, eu quero muito chegar nesse nível de conhecimento literário, nesse nível de conhecimento prático, dá pra assim dizer também, e teórico, né? Então, justamente por causa dessa admiração grande que eu tenho dele, eu vou começar também a ler mais,
a ler mais coisas no geral, né? Principalmente livros. Eu sempre tive um problema muito grande com leitura de livro, né? Não necessariamente eu tenho um problema com a leitura em si, até porque eu leio bastante jornal, eu leio bastante artigo, eu leio bastante textos avulsos assim, só que livros em específico eu nunca tive tanta prática. Se bobear, eu acho que na minha vida eu devo ter lido 4 ou 5 livros, sabe? Então, se parar pra pensar que eu vou fazer 25 anos, dá pra assim dizer que eu li um livro a cada 5 anos, sabe? E isso é simplesmente inacreditável. Isso é simplesmente algo que, cara, eu tenho certeza que se eu não resolver isso agora, quando eu tiver com meus 30, 35, 40, eu vou sofrer bastante. Principalmente se eu quiser alguma coisa profissionalmente a mais na minha vida. Então, eu pretendo também desenvolver a minha leitura. Então, recapitulando, eu irei me focar nessas três áreas, que é corpo, desenho e leitura. E o desafio, como eu já tinha explicado antes, ele não tem período de tempo. Você pode fazer esse desafio por 20 dias, por 30 dias, por 100 dias, por 1 ano, por 10 anos, ou pela vida inteira. Até porque esse é um desafio de vida inteira. É um desafio contra a automatização de tudo. É um desafio para ir contra a maré, como podemos dizer. É um desafio contra a maré da morte, da aprendizagem. Vamos voltar a ser um pouquinho mais analógico nas coisas que a gente faz. Vamos voltar a ser um pouquinho mais criativo, vamos voltar a ser um pouquinho mais prático e parar de depender tanto de redes de fast food, de aplicativos, de comida, de inteligência artificial para poder pensar por nós, como tem muita gente fazendo hoje em dia, e vamos trazer de volta aquilo que é do ser humano, que nesse caso é a própria criatividade e a vontade de fazer as coisas. Esse desafio aqui, ele não é uma competição. Ele não é um desafio de desenvolvimento individual. Muito pelo contrário. Ele é um desafio de desenvolvimento coletivo. E é justamente por isso que o segundo item importa bastante. Porque eu gostaria que vocês, que decidirem entrar nesse desafio junto comigo, também compartilhem a evolução de vocês. Também compartilhem, pode ser por foto, por texto ou por vídeo, como já expliquei, todo o progresso que vocês têm, para que vocês consigam não apenas incentivar outras pessoas igual a nós, que também pretendem desenvolver habilidades que sempre desejaram desenvolver, mostrar para elas que é possível as pessoas conseguirem chegar aonde elas querem, desde que elas tenham acesso minimamente àquilo, desde que elas também queiram, desde que eles queiram também realizar todo o processo, e também para quem sabe futuramente a gente até conseguir criar a nossa própria comunidade coletiva de desenvolvimento, porque eu acredito que o verdadeiro desenvolvimento pessoal, ele não é individual, ele é coletivo, e é a partir da coletividade que eu acredito que a gente vai conseguir de fato chegar à emancipação humana. Quem sabe um dia, por que não? Então, se você gostou, vem comigo para esse desafio e daqui 10 dias eu vejo vocês de volta com a minha atualização do progresso, dos desenvolvimentos e das habilidades que eu decidi criar nessa nova jornada da vida. Então, sai. Ah, eu já ia me esquecendo. Escutem Dias de Sun no Spotify e falou, povo. Até o próximo vídeo. Tchau.